Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da FusPress. Hoje teremos um Biblioteca Submersa a respeito dentro da temática vampirismo, né? E é um Biblioteca Submersa importante porque nossa campanha Relicário 2, que aborda o vampirismo a partir de pontos de vista muito peculiares, nenhum convencional, nenhum dentro dos mitos usualmente estabelecidos, nenhum dentro da literatura também, que em geral é em prosa, né, e romanceada. é, Praticamente nenhum dos trabalhos entra nesse aspecto, não tem romance. O texto mais longo é um excerto de uma tese, né? Então é um material único que tem textos aí muito diversos, muito diversificados a respeito do vampiro. Então aproveitem, são os últimos dias da campanha, em breve ela está acabando. Não é a Relicário 1, né, que foi tratando de ocorrências sobrenaturais de horrores, assim, nesse sentido, que produzimos 2 anos atrás já, ela só vai ser produzida agora, então, com poucos exemplares, esgotou. Provavelmente, só se um dia eu e o Fábio tivermos mais uma ideia de relicário, talvez sobre criaturas quitônicas, né? Enfim. Então, este livro, O Vampiro que Ri, ele também trata o vampirismo de uma forma peculiar e então ele dialoga com a proposta da Relicário 2. Né? Temos uma outra campanha que tem mais tempo, que é a do outro lado. Vou fazer um vídeo especial sobre livros ilustrados expressionistas, né? Trazendo alguns material bastante raro, um material mais peculiar, material inclusive que está disponível, né? Então vou fazer esse vídeo ensaio em breve, né? É uma espécie de ensaio, né? Então peço que colaborem com a campanha, quem puder, né? A Relicário 2 realmente está, boa parte do material já está pronto. Então é um excelente material trazido pelo Fábio Wack, que é excelência em tradução, né? Fiz várias traduções para Rafa. Então, sem mais delongas, comecemos então. O Vampiro que Ri é um trabalho do Suehiro Maru, né? O Suehiro Maru é um quadrinista muito conhecido no Brasil. Inclusive, essa HQ saiu nos anos 2000, acho, 90, agora eu não me recordo. E foi um sucesso estrondoso. Depois ela se esgotou completamente, você não achava em nenhum lugar, e aí ela virou um objeto de culto, custava o olho da cara, né? Ela foi originalmente publicada em 2000, aparentemente, né? O Suehiro Maru nasceu em 56, é um quadrinista. Ele se tornou muito conhecido no Brasil por conta de sua adesão e também por conta de ser um dos principais expoentes dessa, digamos assim, estética, ou então desse princípio estético que é o eroguro, né, o erótico e grotesco japonês. O eroguro é muito complexo. Tem vários vídeos na internet. Um ensaio meu predileto é o do Quetzal, que é um youtuber, pesquisador também, espanhol. Ele fez anos atrás, há muito tempo antes de virar, do eroguro virar modinha, né? Ou de virar algo mais conhecido. E ele trabalha com cinema. Também existe uma tendência forte de cinema grotesco no Japão, a partir dos anos 60, e cinema e prosa, né, que é o grande, digamos, antecipador. Embora autores como Akutagawa, por exemplo, o decadentismo japonês, já tivesse elementos, era um grupo muito nítidos, inclusive. Basta ler um conto, né, recomendo que vocês leiam um conto de Akutagawa chamado Cristo em Nanquim. Leiam esse conto, né? Não é muito fácil de achar, mas em algumas coletâneas de Akutagawa no Brasil está disponível, né? Tem disponível esse conto. Então esse material Eroguro, ele transitou pela literatura, com Edogawa Rampo, com esse precursor Akutagawa, né? O Edogawa Rampo seria o grande destaque do Eroguro, principalmente a obra dele ali nos anos, acho que mais ou menos 50, 60, onde ele pesou mais a mão. Depois ele trabalharia mais assim, um aspecto meio investigativo, né?
E posteriormente cinema e quadrinhos. Nos quadrinhos o Suehiro Maru ou Maru Suehiro, enfim, é provavelmente o autor mais destacado, mas tem outros, né? O, um que está sendo muito lançado agora no Brasil, que é o. Ai, não lembro o nome dele agora. Ele foi lançado já pela Comic Zone, eu acho que pela Pipoca Nankin, tem algum livro dele já, um material dele já anunciado, mas ele é um autor ainda mais radical que o Suehiro Maru, tem algumas soluções narrativas muito únicas, né? O Castelo da Princesa, né? Tem uma capa not safe for work, assim, principalmente a versão italiana, acho que saiu primeiro pela Hollow Press na Itália, essa da Princesa, né? Isso acho que foi lançado até pela Devi, enfim. Então, nos quadrinhos, o Eroguro teve bastante, digamos assim, uma primazia considerável. E o Suehiro Maru é uma espécie de poeta dessa estética dentro dos quadrinhos japoneses. É muito interessante porque o Maru ele tem uma verve literária muito intensa. Então tem muito aqui, assim, sem sair do Japão, porque as influências europeias são imensas, né? Mas sem sair muito do Japão, tem muito aqui do Mishima. Mishima Yukio, né? Especialmente do livro O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, né? Especialmente esse livro, né? Por quê? Porque nessa HQ ela. Eu vou falar um pouco da história dela, né? Mas antes, o que define essa HQ? Ela é uma espécie de narrativa exclusivamente adolescente, que é muito curioso, né? A gente vai adentrar nesse, digamos assim, aspecto, um certo aspecto das subculturas adolescentes, que é o niilismo juvenil. Mas antes vamos falar um pouco da história. O niilismo juvenil é essencial aqui, né? A história é uma história vampiresca, evidentemente, que se passa numa espécie de local meio atemporal, né? Tem um aspecto de guerra, começa, né, no meio de um bombardeio. O desenho do Maru é extraordinário, né? Um bombardeio aparentemente atômico, e aí surge essa pessoa, essa idosa, enfim, que caça essa figura goiesca, né? O Goya tem vários, assim, a caça de dentes, né? Que seriam aquelas pessoas que caçam coisas entre cadáveres de executados. No imaginário popular, elas são bruxas, mas o Goya sabia muito bem que era gente miserável tentando pegar alguma coisa ali do morto para usar, né? E é exatamente esse contraste que existe aqui nessa primeira parte. Tem esse vermelho, né? A sarjeta, né, do quadrinho. E, enfim, aqui surge essa vampira idosa. E muito tempo depois vai aparecer adolescentes fascinados por essa figura. Um adolescente, na verdade, e ele serve como uma espécie de anfitrião, de mestre de cerimônias de outros adolescentes convertidos ao vampirismo, que no livro tem um aspecto quase de uma seita, ou de um grupo mais ou menos fechado, que é muito peculiar e muito único, né? Então, assim, o vampiro que ri, você tem vampiros com características vampirescas usuais. Então eles não saem no sol, não que eles vão virar, sei lá, cinza, né? Eles não saem por não se sentir confortável, se sentir bem, ter umas reações alérgicas. Então eles usam um efeito meio o Homem-Elefante. O Homem-Elefante ele anda, inclusive a capa do DVD em inglês que eu tenho é assim, ele anda com uma espécie de capuz cobrindo o rosto, né? E aqui tem, né? O personagem ele vai fazer isso porque ele tem meio que alergia ao sol, né? Ao mesmo tempo, isso não é exatamente estranho numa sociedade japonesa que tem toda aquela etiqueta respiratória, uso de máscara, né, facial.
Então não é exatamente bizarro, não é? Talvez em qualquer outra sociedade seria, não na japonesa. Então eu acho, nesse sentido, né? Eu acho, nesse sentido a obra trabalha alguns aspectos muito interessantes do vampirismo, quase como um evento cotidiano. Né? Existem mortes aos montes, de todo tipo, de bebê, enfim, né? Mas tem algo, como eu falei, meio quase religioso, uma ideia meio de seita que estrutura o grupo crescente de vampiros. Começa com uma pessoa, a idosa, depois tem um rapaz, depois vai crescendo. É, a violência, ela é bastante gráfica, evidentemente, mas ela tem um aspecto alucinatório, né? Que tem uma cena de sonho. É uma cena de sonho, mas isso acontece fora da cena de sonho também. Esse aspecto quase alucinatório que torna tudo uma espécie de um bailado, né? Uma teatralização em forma de quadrinhos que é bem pouco usual, mas que o Maru consegue fazer bem, talvez pelas influências que ele tinha de Bataille, enfim, de tantos outros, né? E voltando à questão da violência, tem um aspecto muito curioso que é assim, essa obra aqui, evidentemente, ela não é feita para criança ler, né? Ela é uma obra de adulto. Sendo uma obra de adulto, tem muitas ambiguidades aqui em relação aos jovens, em relação aos que os jovens fazem, em relação aos crimes, aos assassinatos, né? E por que é ambíguo? Porque é óbvio que o autor ele não é um professor de educação moral e cívica, né? Ele quer que o seu leitor reflita e perceba as analogias possíveis desse universo vampiresco, nihilista e o universo, nosso universo, né? É interessante, e isso eu vou voltar a falar em breve aí, como obras assim sofrem agora aquela ideia que é muito estúpida. Eu vi um influencer, inclusive, comentando que existem pessoas que não leem Metrópolis, de Thea von Harbou, que eu tenho aqui na minha estante, fiz uma resenha sobre, porque a Thea von Harbou descobriram algo incrível, aderiu ao nazismo, né? Ela foi simpatizante, foi membro do partido, enfim, uma série de físicos aderiu, Heidegger aderiu. Se você for parar de ler alguma coisa porque a pessoa fez algo detestável, vai sobrar pouca coisa para ler. Tem que parar já de ler Platão, Aristóteles e dali em diante, né? Sempre com essa obsessão tosca de separar autor e obra, né? Isso não existe, evidentemente. Então, no caso do Maru, isso também não existe. Né? Ele é fascinado pela violência, nítido nisso, e a abordagem da violência dele existe nessa abordagem um aspecto ocidentalizado, especialmente Bataille, especialmente também a narrativa gótica contemporânea, como a gente entende a partir ali do fim da era vitoriana, né? Com Wilde, com Stevenson. Então são coisas muito ambíguas, né? O que realmente o personagem quer, o que ele está fazendo ali. Existe tudo isso na HQ. Mas tem um aspecto japonês muito curioso, e isso se espelha nessa ideia que eu construí aqui, isso aqui, por exemplo. Né? É uma visão, não é um sonho. É um aspecto, é uma visão dentro da HQ. Muito bem feita essa ideia. Um aspecto que eu comentei, e que no Japão tem uma constituição muito peculiar, é essa ideia do niilismo juvenil, o enfant terrible. Né? Lautréamont era um enfant terrible, né? Da cultura francesa isso meio que se definiu no século XIX, início do século XX. São figuras como os dois traduzidos, né, pela parceria Rafus Press contra Vento, vão ser enviados em breve, né? Enfim, a campanha do ano passado, mas desse ano já está pronta, que é o Leconte, como o Sr. Morfeu, ou o Domalho. Né? Mas além deles, o Lautréamont morreu muito jovem, o Rambo, Arthur Rambo, que influenciou o nome do personagem do Stallone, do livro, né, que depois gerou o filme do Stallone, também morreu muito jovem.
e sempre assim com vidas muito turvas, né? Uma quantidade absurda de excessos, etc. Né? No Japão, isso que a gente poderia chamar de niilismo juvenil, que é uma espécie de niilismo, porque, de certa forma, esses jovens vivem como se não houvesse amanhã, basicamente, e isso faz com que eles queimem muitas etapas da própria vida, por isso eles morram muito jovens, na faixa dos 30 anos, né? Ou até menos, no caso do Domal ou do Leconte, né? E no Oriente, o grande, digamos, psicólogo e também exemplo disso é o Mishima, né? Citado agora há pouco como uma influência, inclusive, desse livro, né? Do Vampiro que Ri. Porque o Mishima, ele cometeu suicídio acho, com 50 anos, me parece, 49, relativamente jovem, né? Mas ele, uma coisa espalhafatosa, lembrando um pouco o que aconteceu com Rambo, que morreu nas colônias africanas, né, traficando escravos, ou com Domal e o Leconte, né? Os dois morreram de múltiplos usos de drogas, né, que afetavam eles e diminuíam a resistência, então pegavam infecção por causa das agulhas, etc. Lautréamont morreu de causas não muito claras, mas morreu com 30 e poucos anos, enfim, né? O que acontece é que no Japão, e o Mishima percebe isso muito bem, o Mishima representa isso muito bem, por uma mistura muito curiosa, especialmente no pós-guerra, entre o período dos anos 30, a preparação da guerra e o pós-guerra, as crianças japonesas elas tinham um aspecto meio, ao mesmo tempo, de independência em relação aos pais, de certa forma, mas ao mesmo tempo de dependência e lealdade em relação ao imperador, às autoridades. Enfim, era um fascismo muito peculiar japonês que inculcava na cabeça das novas gerações essas ideias, assim, meio dúbias, meio estranhas, meio, né, enfim, distorcidas. E esses jovens, depois que acaba a guerra, eles perdem o objeto de devoção, porque aquilo era um mito, né? Eles têm muitas reações violentas, né? Então, nesse livro que eu mencionei, o Marinheiro que Perdeu as Graças com o Mar, né, que é o romance do Mishima, né, ele tem esse grupo de adolescentes que é uma espécie de seita, muito parecido aqui, e eles têm quase uma idolatria por um namorado, não lembro se vira marido ainda, né, da mãe de um dos personagens dessa seita, o líder, né, que é esse namorado, segundo o marido, ele era um marinheiro, com comandante de navio. E eles são fascinados por isso, né, o grupo de jovens, assim, delinquentes, né, da história. Então essa é uma visão muito interessante, né, porque é como se a juventude, assim, os ritos que já são usuais da juventude fossem mais concretizados ainda, mais sistematizados e transformassem o jovem como membro de uma seita. E essa seita ter esses rituais estranhos, esses rituais maléficos, né, ou brutais. E é exatamente o que acontece aqui. Embora a líder, entre aspas, da seita seja a idosa, a primeira vampira da história aqui, os outros que giram em ao redor, eles querem se tornar vampiros, é muito interessante isso. E eles fazem atos extremos, atos homicidas e de morticínio coletivo para tentar chegar na dimensão desses vampiros. É como se isso evocasse neles, né? Então, mesmo estando fora, tem um personagem que é assim, especialmente, mesmo estando fora da seita dos vampiros, eles buscam esse tipo de vampirismo quase espiritual, quase de confluência de almas, né? Essa ideia é muito interessante, é muito instigante. Existem, claro, clãs de vampiros, até tema de RPG. Mas aqui não é um clã, é um grupo de adolescentes, pequeno, de um praticamente, que vai aos poucos crescendo, e com adolescentes, como eu falei, ao redor, buscando meio que evocar isso de uma certa forma, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, que vai, digamos assim, ampliando o seu eixo, seu espectro, né? E não existe intervenção adulta aqui, né? Evidentemente é um mundo de adolescentes, assim. Os adultos são os pais
que são coniventes, covardes, um pouco estúpidos, né? E não compreendem realmente o que está passando na cabeça dos seus filhos. Então, isso é meio que o padrão aqui, né, desse livro, que traça, então, uma forma muito interessante de abordagem do vampirismo como uma espécie de ritual coletivo de evocação, né, maléfica, que cria uma hierarquia falsa, evidentemente, mas uma hierarquia na qual alguns se beneficiam, né, digamos assim, se tornam aquilo que eles buscam e outros são descartados, né? São as vítimas. Não é? De uma sociedade que o jovem ele não tem ainda valor nenhum, ele não trabalha, né? Ele não tem seu próprio dinheiro, ele não é nem um consumidor, nem um trabalhador, nem nada. Essa visão configura o que eu falei de niilismo juvenil, né? O niilismo juvenil ele pode ter uma tonalidade mais conservadora, que você encontra no Senhor das Moscas, por exemplo, ou uma tonalidade mais subversiva, que você encontra neste livro aqui, por exemplo, ou no Akira. Curiosamente, duas peças japonesas, né, de indivíduos que testemunhavam no cotidiano essas revoltas juvenis no Japão, limitadas em escopo, às vezes, né, nada limitadas em violência, mas limitadas em escopo, mas que representavam justamente essa incapacidade de aceitar um posicionamento social absurdo, né, mas que é o que os adultos pregam. E essa metáfora, ser transformada em vampirismo, é genial, não é? Porque esse mundo de adolescentes é um mundo onde acontece, né, a manifestação desses seres primordiais, mas adaptados aos novos tempos, né? São adolescentes, nesse caso, saindo à caça ali de carne humana, de sangue humano. Então é isso. Apresentei aqui para vocês realmente uma história de vampirismo muito peculiar, muito única, que, claro, tem suas peculiaridades, tem seus traços, não é uma leitura para pessoas de estômago ou coração fraco, sei lá, como Sade, também acho que não chega a ser um Sade, esse é o meu cachorro, meu gato destruindo alguma coisa. Não chega a ser um Sade, evidentemente, mas está no caminho certo, né? E dialoga com o nosso trabalho de pesquisa, tradução e apresentação e desenvolvimento, né, editorial do Relicário 2. Apoiem para conhecer esse projeto. Deu bastante trabalho montar, foi mais de um ano de reflexão até chegar, né, foi mais ou menos quase um ano, até as traduções, mais um bom tempo. Então é um material bem feito, assim, né, feito com bastante calma e atenção e paciência para os nossos leitores, né? Eu creio que vai agradar bastante todos eles. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.